Bem-vindos a mais um podcast Mulher e Detalhes e hoje com um assunto importantíssimo, que é a saúde hormonal da mulher e congelamento de óvulos. Para conversar conosco hoje, nós temos a Sidneia, que é farmacêutica e bioquímica, e a doutora Camila, ginecologista. Primeiro vou pedir para vocês se apresentarem para o público, contarem um pouquinho da jornada de vocês, como vocês escolheram essa área que vocês trabalham hoje. Bom, eu sou Camila, sou ginecologista, atuo em Varginha há 6 anos. Eu me formei em Alfenas, aqui pertinho, e depois fui fazer residência em ginecologia e obstetrícia. Hoje eu atuo principalmente na área de ginecologia e voltado para essa parte de saúde hormonal mesmo da mulher, A mulher na menopausa, na pré-menopausa. Esse tem sido o foco mesmo do meu atendimento. Eu sou Sidneia, eu sou farmacêutica bioquímica, especialista em reprodução humana e análises clínicas. Sou proprietária da Biofert, que é um laboratório de análises clínicas, infertilidade e clínica de vacinas. E abriu a oportunidade de fazer reprodução humana dentro da análises clínicas. Eu falei, o que eu posso aperfeiçoar? Então, eu fui fazer especialização no Instituto Sapiente em São Paulo. Dali eu fiz vários parceiros, de clínicas de reprodução humana em Campinas, São Paulo e Belo Horizonte. Qual é a diferença da pré-menopausa e da menopausa precoce? A pré-menopausa é um período que antecede, A gente tem que entender a menopausa como a última menstruação da mulher, perto dos 48, 51 anos. Então, quando ela completa 12 meses sem menstruar, ela está na menopausa. Porém, essa pré-menopausa, ela vai acontecer, às vezes, anos antes, Ela pode começar a ter alguns sintomas já sugestivos dessas quedas hormonais. Então, ela começa a sentir algumas coisas parecidas com o que ela observa mais na menopausa, antes mesmo de parar de menstruar, definitivamente. E quais seriam esses sintomas que ela pode começar a sentir? É uma gama muito grande de sintomas, viu, Priscila? E essa área tem desenvolvido muito as pesquisas em cima dela, Antes a gente tinha um assunto assim, menopausa, é assim mesmo, Esse é normal da idade. E isso mudou. Então, assim, cada vez que tem, as pesquisas estão descobrindo mais sintomas de menopausa. Então, mas os mais comuns, que as mulheres queixam mais são as ondas de calor, as irregularidades menstruais, as alterações de humor, sono, ganho de peso. Então, são muitas mudanças mesmo, Essas mais frequentes. Isso é da pré-menopausa? Isso na pré-menopausa, mas isso também vai acontecer na menopausa. Então, é assim, na pré-menopausa, que é o climatério também, você tem sintomas de queda hormonal, mas você ainda menstrua. Depois que você fez menopausa, fica os 12 meses sem menstruar, então você está na menopausa oficialmente, E a menopausa precoce? A menopausa precoce, a gente tem algumas divisões, algumas classificações. Quando a mulher passa por uma menopausa antes dos 40 anos, ela teve uma insuficiência ovariana prematura. Não era para ela ter entrado na menopausa. Então, ela teve uma falha mesmo hormonal que ela entrou antes dos 40. A gente considera precoce entre 40 e 45 anos. É um pouco cedo para entrar na menopausa, mas não é tão grave igual nessa falência ovariana, E a menopausa mais na faixa etária mais comum seria 48, 51, nessa fase, Antes dos 45 é um pouco precoce. Existe algum exame que a gente possa avaliar a condição do ovário? Sim. E essa questão dos óvulos? Os hormônios, O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o estradiol, a prolactina, os exames da tireoide também, que são muito importantes, fazer um check-up antes, assim, para investigar.
Agora, para a reserva ovariana, é o antimileriano, né? Que ele deve ser feito antes de qualquer pensamento, seria o antimileriano, que é uma coleta de sangue simples, uma amostra simples, não precisa nem de jejum. E possa fazer o antimileriano. A pessoa coleta o sangue no laboratório, aí através de algumas análises que vocês fazem, vocês conseguem falar quantos óvulos... Eu encaminho para o Hemisperdine. Entendi. E eles... aí dá para ver qual é a reserva. Depois, pelo ultrassom, né? Que vai conseguir ver, né, a quantidade dos folículos antrais e tal. Vocês poderiam explicar qual que é a importância de avaliar a questão dessa reserva? Porque às vezes as pessoas não sabem que a gente nasce... A gente já nasce com todos os nossos óvulos, né? E eles vão sendo ovulados ao longo da vida, outros vão sofrer atresia, né? Não são todos os óvulos que a gente tem que vão ser ovulados. Uns são ovulados, outros vão sofrer como se fosse uma absorção. Então, assim, para a gente fazer um diagnóstico de menopausa, é esse FSH, né? Através, quando ele está em níveis mais altos, é porque está tendo uma falência, o ovário está parando de trabalhar. O antimileriano, ele fala a favor mesmo da reserva de óvulos da mulher. E isso é importante para a mulher que ainda quer ter filhos, né? Hoje a gente vive uma realidade diferente, que as mulheres vão ter filhos mais velhos. Então, elas têm muito interesse em saber se elas vão poder ter esses filhos. E aí também no caso de fertilização, né? Quando vai estimular o ovário a produzir os óvulos, esse antimileriano vai falar assim, ó, esse ovário tem capacidade ainda de ovular. Ou então falar assim, ó, a reserva está baixa, então tem menos chance. Quando pensa, já deve fazer, né, o exame para ver a reserva ovariana. E pensando, né, também nos exames hormonais, né, nas doenças sexualmente transmissíveis. Porque as mulheres cada vez mais querem postergar a sua maternidade, né? Na sua vida profissional com sucesso, querem conhecer o mundo, querem, às vezes, não acharam ainda o parceiro ideal, né? Então, tem aquelas mulheres também que podem, né? Não querem ter filho, podem fazer uma ovodoação. Aquelas que vão recorrer a um tratamento oncológico, né? A quimioterapia, que é bem sabido que agride o DNA, os quimioterápicos agridem o DNA das células, né? Algumas mulheres ficam inférteis mesmo, né? Que fazem quimioterapia. Nossa, ficam inférteis. E em relação também à idade, né? Que é muito importante. Depois dos 30, o ideal já é ir pensando que até os 35 elas já vão ser férteis, né? A partir daí... já vai diminuindo a qualidade, já vai diminuindo a quantidade, porque elas já nascem, né, com os óvulos, né, já determinado. Quando nasce, já nasce com a quantidade, né, dos óvulos para a vida. E como esses sintomas de menopausa podem afetar o dia a dia da mulher? A qualidade de vida dela, o que impacta isso na saúde geral e no bem-estar? Ela perde muito em qualidade de vida, né? A frase que eu mais escuto das pacientes é assim, eu não me reconheço mais. Parece que eu sou outra pessoa, né? Ela perde nos relacionamentos, né? Que por conta de irritabilidade, perde qualidade de sono, né? O sono ruim impacta todas as áreas da nossa vida. E ela vai perdendo saúde mesmo. A partir do momento que ela entra na menopausa, ela perde a proteção do estrogênio em relação à massa óssea, a massa muscular, a saúde cardíaca, né? A mulher, depois da menopausa, ela tem mais chance de ter doenças cardíacas do que antes de fazer. Então, assim, o dia a dia fica diferente, né? O relacionamento muda, né? A libido muda, né? Que é uma queixa muito frequente das mulheres que estão passando por essa fase. Elas se comparam com o começo, por exemplo, do relacionamento, que eram jovens, né? Era um relacionamento novo, que tem as novidades, né? A gente tem outros estímulos, com agora, que já é um relacionamento antigo, e ela está passando mesmo por essas quedas hormonais que impactam na libido. E isso chega a dar alguma
dificuldade no relacionamento mesmo, no casamento, que o homem demora mais para ter essa perda de libido e a mulher já com uns 40 e poucos anos já sente muita diferença. Junto com isso surgem também os sintomas geniturinários, que é muito frequente nas mulheres na menopausa. 70% vão ter esses sintomas, ou até mais. E, então, ela às vezes começa a manifestar assim, com infecções de urina de repetição. No laboratório vejo muito isso, né? Fica tendo uma sequência de infecções. E o colesterol aumenta. O colesterol começa a subir. Cai. É isso mesmo. Tem algumas alterações de glicose também, né? Elas ficam com mais chance de desenvolver doenças metabólicas, tipo diabetes. Então, é uma mudança muito grande esse período. E como que elas podem tratar isso, pelo menos para minimizar esses sintomas? Tem alguma coisa, quais avaliações que elas têm que fazer, tanto sanguínea, questão de exames, e como que elas podem minimizar esse impacto? Sempre que uma mulher vem se consultar comigo com essas queixas, falo que primeiro a gente tem que organizar a casa, né? Buscar por qualidade de vida. Eu falo para minhas pacientes que a menopausa, às vezes, é aquele momento da gente virar a chave mesmo. Às vezes, dos 20 até os 40, 40 e poucos, a gente não cuidou tanto da saúde, não priorizou tanto uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável que inclui atividade física, né? Bons relacionamentos, bom sono. Então, você ficou naquele período aí que você, por exemplo, se formou na faculdade, começou a trabalhar, teve os filhos, construiu o casamento, né? Conquistou. Aí chega ali nos 40, você ainda não está investindo tanto em qualidade de vida. Aí você tem essa mudança hormonal. Então, eu falo que é a virada de chave para você começar a se cuidar. É um alerta. Fala, olha, agora, daqui para frente, você precisa pensar como é que vai ser lá quando você estiver com 50, 60, 70 anos. Então, começa a plantar agora com um estilo de vida saudável, né? Organiza essa casa, se a dieta não está boa, busca uma boa alimentação, busca atividade física, um peso adequado também, né? Porque o aumento de peso, quando a mulher está com esses desequilíbrios de não comer bem, de estar acima do peso, os sintomas costumam ser piores. Elas passam pior por essa fase, as mulheres que estão acima do peso. Agora, quem tem um estilo de vida mais saudável sente menos esses sintomas, né? Passam melhor. E vocês têm alguma história assim, de mulheres que passaram por essa menopausa, que tiveram alguma dificuldade, como que elas enfrentaram a experiência de várias mulheres lá no laboratório, você deve ter? Tem muitas queixas, né? E os hormônios sempre estão em queda. Algumas fazem, eu não sei o que você acha de reposição hormonal, qualidade de vida, né? Assim, de dar um equilíbrio nos hormônios, né? Qual que é a sua conduta em relação à reposição hormonal? A reposição hormonal, ela já foi muito mal vista, né? No passado, houve um estudo, 2001, que ele foi um dos maiores estudos sobre menopausa. E pegaram mulheres próximo de 60 anos e deram os hormônios que usavam na época, né? E foi um desastre. Teve que interromper o estudo, foi péssimo, porque as mulheres estavam infartando, estavam tendo AVC, então foi horrível. Aí a ideia que se passou da reposição hormonal é que assim, isso mata, isso dá câncer, né? Porque elas também tiveram câncer, isso dá câncer, tá errado, ninguém faz isso. Aí a gente ficou uma geração grande de ginecologistas que não prescreviam reposição hormonal, mas isso mudou demais nos últimos anos, tem muitos mais estudos, os hormônios que a gente usa são diferentes, né? A gente consegue usar hormônios mais parecidos com os que a gente produz e tem mais estudos mostrando que existe segurança e benefício. É lógico que a gente precisa fazer uma avaliação completa da mulher. Ela precisa, a gente precisa fazer todos os exames, ver se ela não tem nenhuma contraindicação.
Não havendo, é muito benéfico. Recentemente teve um estudo que falou sobre essa questão da saúde cardíaca, que a reposição hormonal, ela melhora a saúde, ela garante mais tempo de saúde cardíaca para a mulher. Da mesma forma, para prevenir a osteoporose, né? Que é uma coisa muito frequente. A partir dos 60, 65 anos, muitas mulheres vão ter isso, aumenta a mortalidade. Eu fui recentemente num congresso que teve um dado muito interessante que eu fiquei marcado com isso, para eu até falar com as minhas pacientes. A gente morre de medo de câncer de mama, né? Com a reposição hormonal, é o que todo mundo tem medo. Então, de todas as mulheres na menopausa, 4% vai morrer de câncer de mama. E dessas mesmas mulheres, 48% vão morrer de doença cardíaca. Então, a gente evita a reposição hormonal por conta desses 4%, porque o câncer é uma doença triste, muito impactante. A mulher que tem o câncer de mama é muito difícil, né? Mas existe essas 48% que poderiam ter uma doença cardíaca evitada com o tratamento, né? Que você não vai só fazer reposição, você vai cuidar da sua saúde de uma forma geral, né? Então, você vai diminuir essa chance de ter uma doença cardíaca, eu né? Vi em coisa de Instagram, então nem sei se procede, tá? Que, inclusive, a baixa de estrogênio parece que estariam correlacionando com Alzheimer. Você viu alguma coisa falando nisso? Isso é boato? Assim, a reposição hormonal ajuda a manter a cognição. Isso ajuda, sim. Melhora, né? Tem tido alguns estudos nesse sentido de não só Alzheimer, mas demências de uma forma geral. Poderia retardar, postergar ou não ter mesmo a doença mental. É bem comum. O estradiol está relacionado mesmo com essas doenças. Fazendo um link aqui a respeito do câncer de mama, e que a gente comentou no início, que se uma mulher, às vezes ainda está em idade fértil, deseja ter filhos e teve um diagnóstico triste, mas que naquela hora ela precisa pensar e, de repente, recorrer a um tratamento de congelamento de óvulos. Uma pessoa teve um diagnóstico hoje. Quanto tempo, e ela te procura, quanto tempo que ela precisa para fazer esse congelamento de óvulos? Porque ela também não pode postergar o tratamento do câncer. Sim. Quando ela descobrir, o ideal, assim, é fazer os exames hormonais para ver a quantidade de medicação que ela vai poder usar, né? Sim. Então, assim, geralmente esses exames são realizados no 2º, 3º dia do ciclo menstrual. Fez os exames, já sabe a quantidade de medicação que vai usar e já pode usar no próximo mês, entendeu? Geralmente, a indução da ovulação acontece no 2º, 3º dia do ciclo, entendeu? Então, começa a medicação, faz o ultrassom e vai acompanhando o crescimento dos folículos, né? Dura mais ou menos uns 14 dias para fazer o ciclo, né? Completo, assim, para fazer a punção, para retirada dos folículos e o congelamento. Então, assim, estudos falam que não vai ter problema nenhum submeter a quantidade de hormônios, né? Que são, as medicações são diárias para fazer esse estímulo ovariano, tá? E esse processo ele consegue fazer todo aqui em Varginha? Como que funciona? Não, esse processo, eu tenho os parceiros fora daqui. Então, assim, os exames hormonais, as consultas com especialista, pode ser tudo online, entendeu? A gente faz os exames, a gente encaminha e as medicações a gente já consegue tudo por aqui, tá? E no caso, vai só lá para fazer a punção só e o congelamento. Então, 1 dia, 2 dias, para às vezes checar um ultrassom que o médico, né, a equipe quer fazer um acompanhamento melhor dos folículos, né? E toma-se o Ovidrel, que é o último que vai fazer o amadurecimento final, e em 36 horas já faz a coleta dos óvulos. E não só para mulheres que vão se submeter a um tratamento quimioterápico, né? Qualquer mulher que deseje
ter essa opção de postergar a maternidade dela? Ela pode fazer isso? Todas as mulheres, né? Tem mulheres até com 26, 27 anos que já querem fazer congelamento. É o que também a gente falou da qualidade do a gente óvulo, fala né? Idade, Quanto antes, exato. Né? E às Melhor vezes qualidade. algumas têm que, dependendo assim, vai aumentando a idade, tem que fazer mais de um ciclo, 2 ciclos, para depois fazer uma FIV, entendeu? Depois fazer fertilização para ter um sucesso maior. Porque não adianta você fazer uma indução, conseguir 1, 2 folículos, né, maduros, assim, que vão ter sucesso, e daí fazer a transferência, passa 1 dia, 2 dias, e aquele embrião não desenvolveu. Entendi. Né? Então, é ideal que faça um ciclo. Algumas têm 30 óvulos, que tem o hiperestímulo, que é uma das complicações, né? As mulheres muito jovens, depende da medicação correta para ela não ter o hiperestímulo, né? O hiperestímulo é a maior complicação que tem, né? Nesse caso aí. E depois é indeterminado o tempo do congelamento. O congelamento é 196 graus negativos. E dali ele fica indeterminado o tempo. Aqui em Varginha ou onde ela colheu? Não, onde que ela colheu. Entendi. Porque isso aí tem que olhar assim, muito o sucesso da clínica, né? Isso aí é muito importante, né? Não é ir numa clínica, assim, ainda mais congelamento de óvulo. Hoje já é um sucesso muito grande, mas anteriormente não. É muito cuidado, é muito diferente do espermatozoide, né, no caso. Porque o espermatozoide, congelamento, descongelamento, assim, ele é mais sem vergonha, na verdade. Mas e se ela, por exemplo, congelou esses óvulos e, de repente... Engravidou naturalmente, ou decidiu que não, isso que não quer ter acontece filho. muito. Com os 30, depois ela vai no método natural e consegue engravidar. Isso aí, os óvulos podem ser doados ou podem ir para pesquisa e existe um contrato gigante, né, para determinar qual é a opção da mulher. Isso é interessante falar que é o óvulo, né? Que não é um embriãozinho. É o óvulo. Ele não foi óvulo. futuramente. Né? Também tem umas que podem recorrer a uma ovodoação, que tem muito, tem né? Muito mesmo. Os bancos de sêmen europeu, americano. Porque né? também tem Pode a questão escolher as características da pessoa, né? Às vezes a pessoa acha que é um embrião e ali é uma vida. Não, é só um óvulo. É só um óvulo. Que se não fosse fecundado, Exato. naturalmente iria embora, né? A nossa célula. A nossa célula. E anteriormente, né? o congelamento do embrião tinha muito mais sucesso, entendeu? Mas hoje, com a evolução, o congelamento de óvulo também é um sucesso. É um sucesso. Você podia explicar para a gente um pouquinho por que é importante avaliar isso cedo em relação à qualidade dos óvulos? É aquilo que a gente falou sobre a gente já nascer com os nossos folículos e eles não vão multiplicar e nascer novos, né? E, então, as agressões que a gente vai sofrendo ao longo da vida vão impactar. Por exemplo, na juventude, a mulher fumou, bebeu, usou droga, está acima do peso, teve uma doença séria, então ele vai sofrer o estresse que o corpo dela sofreu, então, e ele vai sofrendo um envelhecimento, como todas as células do nosso corpo. Então, o óvulo mais jovem, ele vai ter passado por menos agressões do que o óvulo de uma mulher já com 40 anos. Né? E a importância da coleta mais cedo é que, eu já tive pacientes que foram tentar coletar óvulos com quase 40 anos ou depois dos 40 e que não conseguiram coletar, né? Fez a estimulação, fez todo o processo e que não resultou em nenhum óvulo. Então, você deixar para fazer isso muito perto dos 40 fazer ou depois... mais de um ciclo, já justamente tem umas que submetem a 4 ciclos. Para conseguir 1, 2, 3 óvulos. Sobre essa questão da fertilidade, eu aconselho as minhas pacientes, né? Quando elas estão perto dos 35 e falam assim, olha, eu não sei se eu vou querer ter filho. Eu não tenho nem parceiro, né? Tô outra fase de vida, não sei. Falou, então considera
congelar os óvulos, né? Porque às vezes ela vai começar a tentar engravidar com 38, aí ela descobre uma infertilidade, ou ela já teve essa perda mesmo da fertilidade. Aí fica mais complicado, né? Ela pode passar por essas situações de não conseguir captar nenhum óvulo. Ela pode entrar no que a gente estava falando da menopausa precoce. Aí, de repente ela se surpreende com isso. Eu tenho paciente de 30 e poucos anos que entrou na menopausa. Não 30 e poucos, 35, 36, 37. Não, até antes de vir para a entrevista, você me mandou um caso da Angélica. Relatando, né? Que ela teve a menopausa precoce. Ela falou, eu vi essa semana, né? Uma fala dela, eu já vi ela falando isso outras vezes, de que ela não percebeu, que ela foi começando a se sentir estranha, mudou isso, mudou aquilo. Ela teve a filha dela, ela teve já com quase 40, eu acho, né? E ela tinha um histórico familiar. A mãe entrou cedo, a irmã entrou cedo, mas que elas não falaram sobre isso. E ela começou a perceber que estava tudo diferente. Foi no médico, não teve muita resposta. Então, ela levou um tempo para compreender o que estava acontecendo e buscar ajuda. E ter ajuda direcionado para aquilo que ela precisava, né? É bem interessante a gente ver os famosos falando sobre isso, porque alerta as pessoas, né? Tem muita mulher que não compreende, acha assim, eu tô ficando doida, tô ficando estressada, mas não, às vezes uma queda hormonal que a gente pode fazer um tratamento, e ela né? pode pensar em duas coisas, né? Em tratar os sintomas e, se ela não tiver filhos, pensar em planejar. Nossa, pode ser que eu esteja entrando numa menopausa, vamos ver a reserva. Vamos fazer a reserva. Porque a mulher, assim, 35 até a idade ideal. Mas dos 35, ela ainda vai pensar muito. Isso que não deve ocorrer, né? Dos 35, ela leva 2, 3, às vezes até 4 anos para decidir que vai fazer o congelamento. Aí já é um pouco tarde, a chance de aborto aumenta muito nesse caso, entendeu? Até as anomalias, né, próximo dos 40 anos, existe até uma técnica, antes de transferir o embrião, de fazer uma técnica de transferência pré-implantacional, faz uma pesquisa em cada embrião antes de transferir, né, que é a técnica do PGD. Tira um blastômero da célula, do embrião, e vai fazer pesquisa se tem algum tipo de anomalia ali, uma trissomia, ou infinitas, né? Isso, o óvulo já está mais velho, vamos colocar assim. Então, Que a gente o risco de aborto aumenta muito, e também as anomalias, né, que podem aparecer. Né? Por isso, é melhor congelar quanto antes, né? Na hora que ele vai... Aí junto fez o embrião, né? Pegou o espermatozoide, fez o embrião. Aí ele começa a se dividir. Se ele já é um óvulo mais velho, ele tem mais riscos, né? De ter uma divisão igual alterada. Quando uma mulher está mais velha, a mesma coisa. Engravida, a gente sempre fica preocupada com se vai ter alguma alteração, porque pode ocorrer exatamente para o óvulo estar mais velho, né? Que a gente fala. Tem que falar, quanto mais velho você vai ficando, maior risco de doença. Porque o citoplasma, ele tem as ferramentas e os elementos para fazer a divisão embrionária. Então, é por esse motivo. Voltando um pouquinho à questão da reposição hormonal. Você falou que existem várias formas, né? E aí isso é feito, por exemplo, eu já vi creme, tem gente que fala de óvulo, né? Para implantar chip. Como que funciona cada um? E assim, eu sei que é complexo para explicar os pormenores. Mas, assim, quando você poderia simplificadamente explicar quando você indicaria um, quando você indicaria outro, qual que é a indicação para cada tipo de queixa? A gente pode fazer a reposição oral mesmo, igual uma pílula, né? Que a mulher todos os dias vai tomar a pílula, que geralmente tem estrogênio, progesterona. Em alguns casos a gente usa só o estrogênio. Eu gosto de usar os dois. Ou então a gente pode usar o gel transdérmico. A vantagem do gel em relação à pílula, que pensando na reposição do estradiol, o transdérmico ele tem menos risco de trombose do que o comprimido. Então, eu tenho preferência por esses. Eu acho mais
a gente consegue colocar doses mais personalizadas, né? A gente consegue ir mexendo, né? A pílula tem aquela, acho que às vezes tem várias pílulas, né? Mas ela tem umas dosagens mais rígidas, né? E já o gel eu consigo ir trabalhando, né? Eu passei, a paciente falou, tá bom, melhorou os sintomas. Não melhorou, vamos mexer um pouquinho nesse. Então, você consegue fazer uma coisa mais personalizada, né? E de acordo com os sintomas dela. E a outra opção, que é uma opção mais moderna, né? Mas que ainda assim não está 100% estabelecida, são os implantes hormonais, que eles são colocados a cada 6 meses, 1 ano, e eles vão liberando na corrente sanguínea gradativamente os hormônios. Né? Ele tem a vantagem de, em alguns casos, ele tem maior absorção, menor absorção, de acordo com o seu próprio organismo mesmo, né? A quantidade de sangue que corre ali. Né? Assim, você está em repouso, absorve menos. Você está nas suas atividades, ele absorve mais. E ele é confortável, você não precisa todos os dias lembrar que as pacientes começam às vezes com o gel, mas tem uma hora que elas cansam, elas querem, será que eu não podia usar uma coisa? Então, tudo isso é avaliado, isso né? é pro resto da vida, essa reposição. Então, tem essa discussão também, né? Muito. Assim, quando começar, assim que você observar sintomas, aí de acordo com os sintomas eu vou indicar, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Quando parar? Antigamente eram 10 anos. 10 anos, pronto, acabou, não vai mais. Agora acabou o hormônio para você. Agora já existe uma possibilidade de você manter enquanto for benéfico para a mulher e não houver contraindicação. Então, você vai avaliando, né? Tirou o hormônio lá com 60 e poucos anos, fez menopausa com 50, tirou com 60. Aí você avalia se... não voltei a ter sintomas. Estou bem de saúde, posso continuar tomando. Continua tomando. Mas sempre com um acompanhamento, né? Eu falo com minhas pacientes que elas têm que realmente virem me ver sempre. Não pode, né? Reposição... Casamento. Com mastologista, com ginecologista, com os exames. Não é algo né? assim... Tem mulher com testosterona altíssima, né? Tem. E, inclusive, falando de testosterona... abaixa... Mas nesses implantes, né? Não, mas no caso... porque a questão do implante é que, às vezes, ele pode liberar um pouco mais do que o gel, né? Então, ele está lá implantado, talvez pode mudar um pouco a liberação dos hormônios. Mas, assim, é uma promessa interessante. Existem críticas em cima dele, algumas sociedades não aprovam, né? Algumas sociedades médicas, mas é uma possibilidade, é uma via, né? Que precisa ser mais bem estudada para ser, quem sabe, mais utilizada. E eu tenho observado na clínica do consultório que tem um número muito grande de mulheres, assim, exames hormonais que eu peço. Eu não faço avaliação, eu peço esses exames. Até a gente tem pacientes em comum, eu peço avaliações completas. Se eu observo que tem alguma alteração, eu peço para procurar um médico responsável pela área. Mas eu tenho observado que tem um grande número de mulheres com a testosterona muito baixa, assim, muito baixa. Isso pode levar a algum problema futuro para elas? Elas teriam que fazer um check-up de quanto em quanto tempo para avaliar essa questão? É necessário fazer uma reposição? Ou testosterona é só para quem quer fazer musculação, quer ganhar músculo? Como que funciona? A testosterona não é muito importante para a nossa saúde, mas ele não é o nosso hormônio principal. Então, a gente pode se enganar um pouco com os exames, porque ele é naturalmente baixo na mulher. Se a mulher usa pílula, vai ser mais baixo ainda. Se é sedentária, está na menopausa, então a testosterona vai ser baixa. A gente não tem que repor todo mundo. A gente tem falado muito de testosterona porque a gente está numa época que as pessoas querem treinar muito, querem ficar muito definidas. Aí tem o uso da testosterona para anabolizar, né? Para ficar forte mesmo. Mas tem algumas indicações de uso de testosterona para as mulheres na pré-menopausa ou pós-menopausa, que está relacionado com a queda da libido. É uma indicação, né? Que a gente chama de desejo hipoativo da mulher. Aí, nesses casos, a gente
gente pode pensar em repor testosterona. Mas eu penso assim que antes de repor uma testosterona, a gente deve estar com a mulher bem estrogenizada, porque os principais hormônios nossos são estrogênio e progesterona. O estrogênio é produzido ao longo do ciclo todo e a progesterona é produzida a partir da segunda da ovulação, né? Tem ovulação e depois começa a produzir a progesterona. Então, esses são os hormônios principais. A testosterona tem a sua vez, mas ela é muito difícil. A gente vê testosterona alta nessas mulheres que estão repondo, que estão tomando anabolizantes, né? Usando gestrinona, né? Elas ficam realmente com níveis altos, não fisiológicos para a mulher, né? Mas aí é que é o outro objetivo, de ficar realmente musculosa. Mas se a mulher, por exemplo, tem uma testosterona muito abaixo da faixa normal ali, aí é indicado pensar numa reposição ou só em caso de queda de libido? É mais relacionado aos sintomas, Entendi. porque ela é naturalmente baixa na mulher. E então, quando ela tem sintomas, os sintomas não só, até existem outros, né? Perda de memória, o ressecamento vaginal também tem a ver com a baixa da testosterona. Então, quando existem os sintomas, a gente pensa na reposição. Então, eu tenho mais preocupação em ver se a testosterona está muito alta numa mulher que está repondo, do que se ela está muito baixa, numa mulher que não repõe ou que não tem queixa nenhuma. Está baixa, a mulher não tem queixa, então é o natural, né? Agora, está muito alta, fala, peraí, está repondo demais. Aí começa a virilizar, né? Começa a ter os sintomas, os efeitos colaterais do uso da testosterona. Pelo, engrossamento das vozes, aumento de clitóris, queda do cabelo, né? Acne. Quando exagera, né? Acontece muito mesmo. E de quanto em quanto tempo que é interessante fazer esses exames hormonais, qual a frequência, a partir de que idade, para começar a acompanhar? Isso aí já é uma rotina, né? Assim, 20 anos, todos esses, né? Os adolescentes mesmo fazem os exames hormonais. Alguns que querem ir para academia, né? Querem ficar mais definidos. Então, assim, é rotina isso aí, desde adolescente, 20 anos. Normalmente, as pessoas acompanham, né? E fazem acompanhamento de 3, 6 meses. Isso depende muito. Está sendo muito solicitada essa avaliação hormonal, né? Às vezes eu preciso falar assim, calma, ainda não. Quando elas querem, a paciente que usa uma pílula, eu vou avaliar os hormônios dela, às vezes não faz sentido, porque quando a gente usa a pílula, mesmo para evitar uma gestação, os hormônios vão estar bloqueados, eu não produzo mais os meus próprios hormônios, porque eu estou recebendo um hormônio externo. Então, os ovários ficam ali, né, adormecidos. Então, quando eu faço essa dosagem, que a paciente está tomando pílula, eu não tenho, assim, uma avaliação verdadeira da produção hormonal dela. Então, sempre que ela precisa, a gente precisa avaliar isso. Eu peço para ficar um período sem tomar o anticoncepcional, né? Vai usar o preservativo, outros métodos para evitar uma gestação. E depois de 3 meses, em média, eu faço essa dosagem hormonal. Então, algumas situações. A paciente que vai tentar engravidar e não está conseguindo, né? Em qualquer idade. A mulher antes dos 35, tentou 1 ano engravidar, não conseguiu, a gente tem que avaliar os hormônios. Depois dos 35, são 6 meses só de tentativa, né? Porque senão vai ter que correr atrás. O relógio já está correndo mais rápido. E aí eu faço nesse momento. A mulher, depois dos 40, que já me chega com essas queixas. E, assim, a avaliação hormonal não é só os hormônios sexuais. A gente tem que considerar outras coisas, né? Cortisol, a tireoide. É muito frequente doença da tireoide na mulher. E ela vai dar alguns sintomas também. Insulina, né? Insulina também, né? A paciente que começa a desenvolver um diabetes tem alguns sintomas que ela vai, às vezes, confundir com uma menopausa, né? O calor, ansiedade, e às vezes a alteração metabólica.
Então, é de acordo com os sintomas. E nessas fases de vida, né? A mulher que está tentando engravidar, a mulher que começa a sentir sintomas, e aqui realmente fala assim, agora eu não estou menstruando mais. Aí essa também deve ser avaliada. Assim, os consultórios sempre vão medir o anticonceptivo, né? E não a sua fertilidade. Então, tem muita queixa, né? De mulheres que vão chegar aos 40 anos. Eu sempre evitei não ter filho, mas nunca olhei a minha fertilidade. A gente ainda não tem... A gente fica avaliando essa questão de fertilidade para a mulher que está tentando, né? E a gente não tem tanto essa rotina de avaliar todo mundo, né? E isso baqueia um pouco a mulher, porque até experiência minha. Sempre fui focada muito na carreira, profissionalmente. Eu ficava, não quero. Aí tava com 5, 6 anos de casada, vamos tentar. 1 ano e meio e não vinha. Aí você já fala assim, aí quando bate aquele negócio assim, será que não vai vir mesmo? Aí você fala, aí aquela chave realmente bate. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aquela questão. E agora que eu não tenho opção de escolha, não é? Então, se eu tivesse esperado muito para poder fazer porque eu não fiz uma avaliação prévia, eu simplesmente fui focando na minha carreira e não tinha avaliado nada. Acontece com a maioria das mulheres. Aí, na hora que realmente agora não tem jeito, eu falei assim, nossa, será que eu não devia ter avaliado isso antes? Será que eu não tinha que ter feito um teste antes? Porque aí você tem uma opção de fazer uma escolha mais segura, não é? Sim, não, olha, eu tenho um problema, então deixa eu tentar começar a pensar no congelamento de óvulos, ou então não vou esperar tanto, né? A gente consegue. Só que isso não está no exame de rotina. E eu acho que é uma conversa que precisa ser mais aberta para a mulher. Ter mais informações, né? Acho que precisa popularizar sobre isso. Porque às vezes eu falo com a paciente sobre isso, propõe, né? Olha, pensa em congelar. E é uma coisa que, assim, ela não está nem pensando. Porque eu acho que para a mulher, ela pensar que ela pode não ser fértil é uma coisa difícil. Ela não pensa que ela não pode ser fértil. A fertilidade, a maternidade é uma coisa muito forte para a gente. Então, quando você propõe isso, vamos pensar nisso. A mulher, não... Lógico que não. Então, elas pegam e não deixam isso pra lá. Mas aí, quando vai chegando perto dos 40, fala, nossa, meu Deus, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E às vezes ela tá naquela fase, igual você estava comentando, naquela fase que ela tá tão focada profissionalmente que isso não é um problema na vida dela. Eu sou nova, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho 30 anos, eu tô começando, quero desbravar, quero trabalhar. E ela não reflete sobre essa possibilidade. E isso tem que ser uma informação passada para a população que existe essa possibilidade, né? E quanto mais cedo você pensar nela, que isso não significa que você vai ter filho nova, mas você vai ter o poder de escolha depois baseado na sua situação. Tranquilidade. Se congelar, né? Lá pelos 40, 45, tem muitas tendo filho nessa idade, né? Com os óvulos dos 30 anos, né? Porque às vezes a pessoa também não encontrou um parceiro, então vai apressar, às vezes fica nervosa, querendo apressar que o reloginho o reloginho tá tocando. É uma cobrança. E às vezes vai fazer opções que às vezes não seriam as melhores se ela tivesse uma tranquilidade, saber que existe uma possibilidade, né? Eu acho que é uma tranquilidade. Você podia falar um pouquinho dos métodos contraceptivos, o que é o melhor para a mulher, pensando na saúde da mulher, qual seria o melhor para ela hoje, assim, o que tem mais de moderno, o que seria melhor numa visão global? São muitas opções, né? E as escolhas são bem individualizadas. Existe hoje uma linha muito contra o anticoncepcional, porque ele bloqueia a produção hormonal da mulher e ela experimenta sintomas negativos, né? Tem paciente que começa a tomar pílula que fica muito irritada, umas ficam depressivas e ela tem uma mudança completa na sua própria produção hormonal, enquanto está tomando a pílula.
Mas eu não gosto de ser tão radical assim, porque ela tem o seu lugar, né? Eu penso em relação às mulheres jovens que não querem ter filhos, que querem planejar. Então, eu acho que a pílula tem, a pílula, a injeção, o DIU, né? O DIU é uma forma mais, não tão moderna, porque já existe tem muitos anos, né? Mas é uma forma muito boa de evitar, porque a gente tem a opção de usar um DIU sem hormônio, né? O DIU de cobre, ele é uma opção interessante. Você tem uma alta eficácia e você tem nenhuma interferência na sua produção hormonal. Então, pensando nisso, quero um método eficiente que não vai interferir na minha produção hormonal, é o DIU de cobre, né? Ele é o mais eficiente. Agora, não, isso não é possível, né? Na avaliação da mulher, o DIU de cobre não é possível, ela tem preferência pela pílula. Então, eu acho que deve usar, porque existe também o impacto de uma gravidez não planejada, né, na vida da mulher. Não só da mulher, da criança também, né? Aquela gravidez que a mãe, né, não estava esperando. Então, tem vários impactos. Então, eu não sou radical de falar de endemonizar a pílula, como alguns colegas são mais radicais em relação a isso. Por conta dessa questão do planejamento familiar, que é importante. Impacta na vida da mulher também, né? Na vida da família, né? Economicamente, na configuração. Então, ela tem o seu lugar, mas que realmente ela vai interferir na produção hormonal. Então, existe essa possibilidade do DIU de cobre, existe o DIU só de progesterona, ele tem uma ação principalmente local, mas também vai ter um pouco de ação no restante do corpo, mas ele ainda permite uma certa produção hormonal. Então, ele é bem interessante, ele é de mais fácil adaptação também para as mulheres. Então não existe só a pílula, existe a pílula. Existe a pílula. Existe a pílula também, é bom procurar um profissional para tirar as dúvidas, avaliar qual que é o melhor para cada situação, né? Porque precisa conhecer o histórico da pessoa para poder determinar, né? Então, mas não existe só a pílula, isso é importante as pessoas... Não, existem muitas opções. Hoje a gente tem um leque enorme, né? É muito difícil você não achar um que vai encaixar para você, né? Por causa daquela paciente especificamente. Muito obrigada pela presença das duas. Já? Eu acho que foi muito boa a nossa conversa. Acho que tá todo mundo nervoso. Acho que agora vamos começar a gravar de novo, né? Falei pra todo mundo isso. Chega no final, todo mundo acalma. Assim. Mas foi muito bom. Acho que foi muito esclarecedor. Acho que é uma coisa que mais mulheres precisam falar e precisam escutar. Né? Porque são assuntos que estão intimamente relacionados à saúde física e emocional da mulher, as duas, né? Sim, Então, pensar em pré-menopausa, menopausa precoce, a possibilidade de congelamento de óvulo, toda a saúde hormonal da mulher, eu acho que tudo isso está muito relacionado com o gerenciar do envelhecimento, que eu falo muito em gerenciamento do envelhecimento da face, mas isso é gerenciar o envelhecimento do corpo. E até bato muito com as minhas pacientes também. Não adianta nós fazermos procedimentos estéticos aqui no consultório se a parte hormonal não estiver ok. Nosso resultado vai ser muito aquém. Anteriormente, outro dia nós conversamos sobre nutrição, também relacionada à beleza, e a parte hormonal é importantíssima. Se a paciente está com toda a questão hormonal descontrolada, os resultados, por exemplo, de um bioestimulador que eu faço é muito menor. É uma coisa interferindo na outra. Eu acho que essas três coisas estão ligadas. Você está cuidando da beleza, da pele, do envelhecimento, da face. A nutrição vai melhorar isso. Os hormônios também vão. A nutrição vai melhorar a produção hormonal. Então, está tudo interligado, né? E o exercício físico. Sim. Com certeza. Essas quatro coisas. O outro podcast que nós gravamos foi nutrição e exercício físico. E agora a parte hormonal. Então, tudo junto, tudo ligado. Então, a gente tem que começar a pensar em vários pilares se a gente quiser imaginar com 70, 80, 90 pessoas independentes que consigam fazer as suas atividades diárias com bem-estar físico, emocional. Então, tudo começa como você vai conduzindo dia a dia.
né? Sim, Dia a claro. dia. Eu falo que é o dia a dia que vai fazer diferença lá na frente. É o que você, né, vai fazer muito mal se no fim de semana eu tomei um vinho com meu esposo, comi uma coisa diferente. Não é isso que vai fazer mal. O que vai fazer mal é você fazer isso todos os dias. Dia a dia. Né? E o que vai te fazer bem é aquilo que você faz todo dia, um pouquinho, É né? a rotina, A rotina né? mesmo, que Aham. determina como é que vai ser o seu envelhecimento. Inclusive, eu vou puxar, a gente já estava despedindo, mas veio uma pergunta aqui na minha cabeça, eu vou fazer. O papel do exercício físico para a mulher na menopausa e pré-menopausa para controlar os sintomas, ele tem influência, Tem ajuda? muita influência. Eu falo que é praticamente obrigatório. Se você não fez até esse momento, vai ser o momento que você vai começar a fazer. Porque vai manter tudo aquilo que a reposição também ajuda. Saúde óssea, massa muscular, saúde cardíaca, mental, né, ajuda também no equilíbrio, né, da ansiedade, da depressão, que é mais frequente na menopausa. Então, assim, não tem possibilidade de não fazer exercício físico, porque vão ter menos sintomas e vai ajudar ela a manter a saúde de uma forma geral. Então, assim, reposição não é tudo, é uma parte do cuidado, né? E o cuidado vai envolver isso, cuidar do envelhecimento, da alimentação, da atividade física, da saúde mental, e a reposição é Um pontinho ali, um Amar, pilar dentro de uma construção toda, exatamente. né? Deixa uma mensagem pro público. Bom, eu acho que a gente deve cuidar da saúde desde sempre, né? Eu sou muito estimuladora das minhas pacientes se cuidarem, e nesses pilares mesmo que a gente citou aqui. Então, quanto antes, melhor, né? Eu comecei a fazer atividade física mais velha, eu falei, por que eu não comecei lá atrás, né? Que é tanto benefício. Então, cuidar da saúde é fundamental e começar o mais cedo possível, né? E ter um bom acompanhamento médico, de outros profissionais. Isso realmente vai gerar qualidade de vida, vai gerar longevidade, vai gerar um bom envelhecimento, né? A gente vai chegar lá nos 70, 80 anos ativo, com boa cabeça. Então, quanto antes, melhor, né? Optar por um estilo de vida saudável. Mulheres, façam seus exames hormonais, né? Procure um profissional qualificado e cuide da sua vida, né? E não deixe a idade passar em relação ao congelamento dos óvulos. Eu costumo dizer o seguinte: os 40 anos não são os novos 30 anos, eles são os novos 40 anos. Quando nós chegarmos lá aos 70, 80, não sejam os novos 10 anos antes, mas seja aqueles anos com melhor qualidade, conseguindo ter autonomia, podendo ter uma qualidade de vida boa, podendo passear, podendo curtir a família com qualidade. Mais um episódio, Mulher e Detalhes. Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, clica no sininho para seguir nas redes sociais e logo, logo nós viremos com outros episódios com assuntos relacionados a mulher e detalhes.